Resumindo, ele fala assim, não vou trazer ninguém por trazer. Só que daí, num outro momento da resposta, ele fala assim, veja bem, então vamos vendo equipes que se reforçaram nessa segunda janela e melhoraram muito. E melhoraram, ele fala também que teve ele também comenta que teve times que estavam organizadinhos e se desorganizaram. Eu acho que tava falando do Cruzeiro, tava num time que tava mais organizado, trouxe muitos jogadores e acabou caindo de rendimento. Mas você só vai saber se vai funcionar ou não se você fizer a movimentação. O Atlético não saiu, né? Não pegou o telefone pra fazer nenhuma movimentação. Assim como no começo do ano. Você pode trazer... vamos montar o nosso time no começo do ano. Traz 15 jogadores, monta um timaço. Quem disse que 10 vai dar certo? Quem disse que 5 vão dar certo? É o risco. Inclusive, isso ele falou na coletiva, mesmo. que a principal janela tem que ser a de contratação do começo do ano. Agora, pra falar não depender dessa jogador... Não, mas isso eu tenho certeza absoluta. Sim. Só que o Atlético precisava de um ponto, o Atlético precisava de um zagueiro, o Atlético precisava de um meia para disputar a posição com o Zapelli e o Atlético não trouxe nada disso. E o próprio volante... Trouxeram o Prachedes, mas já tinha a lesão do Fernandinho, né? Você sabia que ele ia ficar fora. Depende só do Gabriel agora. Então, assim, o Atlético perdeu vários jogadores esse ano também por opção. Não fez questão de segurar o Hugo Moura, que estava sendo vaiado pelo torcedor, beleza? 10 milhões de reais. Tá fazendo a diferença no Vasco. Não fez questão de segurar o Alex Santana, beleza. Foram o quê? 3 milhões de dólares? 2 milhões de dólares? Pô, beleza. Legal, o Atlético vendeu muito bem. O Atlético vende o Bento por 18 milhões de euros na janela. Ótimo. Só que o Atlético não utilizou nada desse dinheiro. O Atlético não quis pagar 6 milhões pelo empréstimo do TT, que poderia vir com opção de compra, e o Atlético poderia utilizá-lo. Porque hoje o Atlético depende de Canóbio e Coelho, que virou ala. Julimar é confiável? Não. Canóbio é confiável? Não. Então, assim, o Atlético, ele se perde nessa questão. E, com todo respeito ao Paulo Tuori, vai contratar como? Se ele chega no meio da janela e demite todo mundo do scout? Esse é o próximo tema, inclusive. Ele demite. Tô chamando isso. Nem combinamos. Nem viu o roteiro. Viu? Ele pensou. Vou até abrir o roteiro. Jornalístico aqui muita sintonia. Mas é exatamente isso, né? Porque você só vai saber se vai funcionar se você contratar. Você não vai começar 2025, digamos que o Atlético, né, se mantenha na primeira divisão, naquele sufoco danado, e queira escrever uma nova história em 2025, certamente vai contratar. Aí sim vai, né, planejar o seu ano de 2025, vai ser uma outra história, mesmo que funcione ou não, mas vai se movimentar para isso. Agora o Atlético, disputando 3 competições, chega numa janela de meio de ano e não faz absolutamente nenhuma contratação, foi justificado pelo clube por conta, né, da questão do pagamento, da arena, enfim, né, foi, né, encontrado esse argumento para justificar o não gasto, que é ruim, mesmo né? tendo porque tem recebido muito name dinheiro, rights, né? também. Exatamente. O Atlético mesmo, então, no texto do site, ele fala que vai ser utilizado para pagar a arena. Você acha que se o Autuori não tivesse ali à disposição outras opções de laterais ou de atacantes, eles não iam ser utilizados agora, não iam ser testados? Jogadores que viessem para reforçar? Para mim, ele está apenas né, enrolando ali, utilizando um discurso para mostrar que nem sempre, se ele fosse contratar alguém, ia dar resultado para poder justificar algo que o Atlético não fez por opção própria. E isso é um risco, obviamente, né? E a gente está vendo o resultado disso. O Atlético foi eliminado das Copas, está penando no Brasileiro, está fazendo um ano do centenário trágico, né? Como muitos clubes já fizeram, e ele até utilizou também esse argumento para falar na coletiva, tentando mostrar, olha quantos clubes grandes, né? Que também sofreram, quer dizer, é um risco que a gente corre, mas assim, você não tem que ficar se comparando com ninguém, você tem uma história e você poderia ter se planejado melhor para isso. Mesmo com o bonde andando ali, o Atlético é um clube de expressão, se a gente for ver nacionalmente, internacionalmente, porque está disputando, né, sempre está disputando competições importantes e deveria ter tido já esse olhar, pensando que poderia perder jogadores, e jogadores importantes como o Fernandinho, que é decisivo, se a gente olhar nas estatísticas, quando o Fernandinho esteve em campo, quantas vezes o Atlético ganhou, e quando ele estava fora de campo, quantas vezes o Atlético ganhou. O Atlético cai bruscamente de rendimento, porque você perde ali aquela cabeça pensante no meio de campo, que tem visão de jogo, que consegue às vezes encontrar, né, um lance e definir as jogadas. O Atlético tem tomado ainda gols no final das partidas, que é algo que a gente vê que não é só técnica, mas também
a questão mental que vem pesando no time. É um ambiente que certamente está com muita pressão por ser um ano do centenário. Então, eu acho que é um conjunto de fatores. Mas, para mim, essa justificativa é apenas para colocar panos quentes na justificativa anterior que foi dada. E o discurso do Autuori, inclusive, ele pede para não ter perguntas simplistas, né? Como é que ele utilizou? Ele queria com profundidade. Com profundidade. Mas a análise dele não tem profundidade nenhuma. Já a gente vai ouvir as pérolas. Mas é essa mesmo que a gente ouviu agora. Porque não tem como ele falar que vai dar certo ou não vai dar certo. Não tem como ele falar que o Atlético vai atrás de jogadores sem projeção. Mas daí aí a culpa é de quem tá indo atrás de jogadores sem projeção. Não tô falando pra você trazer um cara da Tailândia.